Olá, queridos, graça e paz, boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente, amém? Vou compartilhar uma palavra aqui com você, um devocional, amém? Para não deixar a sua fé esfriar e para que você possa meditar um pouco aí dentro da sua casa, você possa parar tudo o que está fazendo, desligar a sua TV, deixar as más notícias de lado, tá? Deixe de lado aquilo que está tirando a sua atenção agora e em nome de Jesus foque nessa palavra, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? É uma palavra simples, mas eu creio que na simplicidade desta palavra Deus pode aí avivar o seu coração. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, enquanto você pega a sua Bíblia, abra ela no capítulo de número 26 e no versículo de número 41 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 26, versículo de número 41 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Espero que esses dias que você está em casa, você tenha aprendido que orar não é só dentro de uma loja, que orar é dentro de casa, que buscar é dentro de casa. Espero que você tenha aprendido isso aí. Também postei alguns vídeos sobre isso. Espero que você esteja aprendendo a lidar com essa situação e continuando a adorar a Deus. Minha Bíblia está aqui do meu lado. Então eu vou ler aqui do meu lado aqui, você acompanha aí comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 41, e nós vamos ler, capítulo de número 26, perdão, em versículo de número 41, e vamos ler também o versículo de número 42. Amém? Está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem um ponto e uma vírgula aí, então vamos dar só uma parada aqui, para você entender antes de mais nada. Isso aqui quem está falando é Jesus, amém? Então isso aqui é Cristo falando com os discípulos, são um diálogo de Jesus e os discípulos, né? Jesus foi orar ali, quando ele foi orar no Getsemane, naquele momento de agonia que ele ora, do cálice, né? Os discípulos estavam dormindo, e ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí tem um ponto, uma vírgula, porque isso é para nós refletirmos sobre o que isso significa. Repare que Jesus, é claro que a ordem do fator não altera o produto, tá? Então se tivesse orar e vigiar, seria basicamente a mesma coisa. Só que nós temos que entender que essas duas palavras, elas têm que andar junto. O orar e o vigiar têm que andar junto. Você não pode só orar e você não pode só vigiar, você deve vigiar e orar. Então você tem que tomar cuidado. O que é vigilância? Quem é um vigia? Quem é aquele que vigia? É aquele que está sempre atento, é aquele que não pode cochilar, aquele que tem que ficar sempre de olho, sempre atento. Então o que Jesus está dizendo? Fique atento, preste atenção, fique sempre em alerta. Por quê, irmãos? Porque o nosso inimigo, ele é sagaz e é astuto. Então nós temos que sempre estar atentos. Ah, pastor, mas eu estou dentro de casa. Meu irmão, até dentro de casa você tem que vigiar. Você tem que vigiar com o que você assiste. Se você está ficando tempo demais na frente da televisão, vendo aquilo que não te edifica, e com isso a tua fé vai ser iluminada, com isso o espírito vai deixando de ser alimentado, com isso o espírito vai sendo deixado de lado, a carne vai se fortificando, as obras da carne vão crescendo e automaticamente, quando você menos esperar, você está morto na fé. Você se torna um sedentário da fé. O que é uma pessoa sedentária? Uma pessoa sedentária hoje é considerada uma pessoa que não faz um exercício, uma pessoa que não caminha, uma pessoa que não tem uma vida ativa. Essa é uma pessoa considerada sedentária. E existem sim pessoas que são sedentárias da fé. Pessoas que não leem mais a Bíblia, que não oram mais, que não jejuam mais, são pessoas que não se movimentam no mundo espiritual e se tornaram sedentária. E é normal que o sedentário, ele tenha dificuldade de caminhar porque ele sente falta de ar, ele tem dificuldade, ele não aguenta correr porque ele sente a ausência de ar no pulmão, e assim também é aquele que que fica sedentário espiritualmente falando. Ele tem dificuldade para orar, ele tem dificuldade para ler a Bíblia, ele tem dificuldade para jejuar, ele tem dificuldade de ver um vídeo de pregação até o final, porque ele se tornou sedentário e ele nem percebeu. Geralmente a pessoa que fica sedentária, ela não percebe no processo, ela percebe depois que ela diz, eu não estou aguentando mais caminhar,
mas ela não percebe isso no processo, ou seja, enquanto está deitado no sofá ela não percebe, enquanto só fica na cama ela não percebe, ou seja, assim também é a nossa vida espiritual. Nós às vezes ficamos sedentários sem perceber, né? Deixamos de ler a Bíblia, deixamos de fazer a nossa oração diária e automaticamente vamos ficando sedentários sem perceber. Então vigiai, tome cuidado, preste atenção. O que você tem feito para alimentar a sua fé? Não se torne uma pessoa sedentária na fé. Vigiai e orai. Amém? A oração, nós devemos orar para não cair em tentação, né? Então a oração é para fortalecimento, é para eu não ficar sedentário, para me manter um diálogo com Deus, né? Para me manter um relacionamento com Deus. Um relacionamento sem diálogo é horrível, você sabe disso. Não tem como você se relacionar com uma pessoa se não tiver diálogo. Então como você pode ter um relacionamento com Deus sendo que você não ora, sendo que você não lê a Bíblia, sendo que você não ouve uma palavra? Isso não é um relacionamento. Isso é uma troca, nem de favor, isso é uma troca, que você só procura a Deus quando precisa. Então isso não é uma troca, né? Porque uma troca seria se você estivesse fazendo alguma coisa para Deus. Não, nem uma troca de favor isso é, né? Então relacionamento. Alguém diz, eu tenho um relacionamento com Deus. Como é que você tem relacionamento com Deus, sendo que você não faz aquilo que traz esse relacionamento com Deus, né? Então fica complicado. Vamos continuar, depois do ponto e a vírgula tem, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se o espírito está pronto, a tendência é o espírito vencer a carne. Mas a Bíblia vai dizer que a carne é fraca. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo que a carne é tendenciosa às coisas do mundo. E aí a gente precisa entender isso. Quando a Bíblia chama alguém de carnal, ou quando a Bíblia faz correlação com a carne, ela está relativando a nós com Adão, com o primeiro homem. O primeiro homem, que é Adão, que é o homem que é encurvado para a queda, encurvado para o pecado, que é aquele que infelizmente cometeu o pecado, nós temos a natureza adâmica. Então, quando a Bíblia relata alguma coisa sobre a carne, ela está falando sobre a natureza adâmica. Nós temos a natureza do homem pecaminoso. Nós temos essa natureza. Então, nós somos encurvados para isso. É por isso que é mais fácil você pecar. A fraqueza da carne te faz pecar, aquele negócio. A fome te faz comer o que vier, né? Então a fome da sua carne, o anseio da sua carne, ele sempre vai te fazer, às vezes, ser tendencioso a pecar. Então você tem que vigiar com isso, tomar cuidado com isso, porque a sua carne pode estar sendo alimentada demais e, na verdade, você está aí regredindo, indo para baixo através disso, amém? Então tome cuidado, porque o espírito está pronto, né? Se o espírito está pronto, vamos entender isso aqui. Como é que irmãos, nós ainda conseguimos perder essa batalha? É porque realmente é uma batalha difícil. Gálatas, capítulo 4, versículo 16, vai falar sobre isso. Mas é uma batalha complicada, é uma batalha difícil, a batalha da carne e do espírito. Por quê? Porque o que alimenta o espírito? O que alimenta o espírito são coisas espirituais. E o que são coisas espirituais? São aquilo que os nossos olhos geralmente não conseguem contemplar, não conseguem ver. Então aquilo que você não vê é muito mais difícil de você almejar, de você correr atrás, do que aquilo que você vê. Quando você vê resultados, quando você consegue palpar essa caneta, quando você consegue apalpar alguma coisa que está visível aos seus olhos, fica mais fácil de você querer aquilo. É aquele negócio, Eva caiu porque nós vamos ler lá em Gênesis que diz assim, Eva viu que era agradável aos olhos, e depois que ela prova diz, e era agradável ao paladar, mas primeiro ela viu que era agradável aos olhos, ela viu que era bom, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? É necessário tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão almejando, com aquilo que os nossos olhos estão querendo. Né? Com aquilo que os nossos olhos estão querendo. Por quê? Porque a necessidade da carne, a nossa carne ela é atraída por aquilo que a gente vê, né? A cobiça ela entra pelos olhos, pelo aquilo que você vê. Isso pode alimentar a sua carne e automaticamente pode gerar uma morte espiritual. Então alimente o seu espírito, né? É difícil
mas faça um esforço que isso vai se tornar agradável durante um tempo. Vamos continuar a leitura? E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo: a sua tradução talvez possa estar diferente. Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu obedecer, faça-se a tua vontade. Outras traduções, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E aí a gente entra num ponto difícil aqui, querido. Por quê? Porque é difícil fazer a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. O que estamos passando agora, guerras no mundo, tantas outras coisas que acontecem, que estão escritos na Bíblia. Por exemplo, Mateus 24, canso de citar, né? E Apocalipse está cheio de versões que diz sobre o que aconteceria no finais do tempo. É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz está de acordo com a vontade de Deus. Isso tem que acontecer. Mas nós temos uma dificuldade de aceitar isso. A oração de Jesus é: Pai, eu sei que eu tenho que passar por isso, mas se possível, aparta de mim esse cálice. É o que nós estamos fazendo. Nós sabemos que nós temos que passar. Nós sabemos que isso acontece, vai ter que acontecer. Mas a nossa oração às vezes é: Pai, passa de mim esse cálice. Não deixa isso acontecer não, Jesus. Se possível for, Pai, se possível for, passa isso aí, deixa essa página em branco. Mas, aí Jesus fala: todavia seja feita a tua vontade. Mas aceitar essa vontade é complicado, irmãos. É complicado aceitar essa vontade. Na nossa vida, nós vivemos isso constantemente. Às vezes nós fazemos um pedido que não está de acordo com a vontade de Deus, mas quando a gente ora, às vezes: Deus, seja feita a tua vontade, e aí Deus faz a vontade dele, faz as coisas do jeito que ele quer, diz que aquilo não é para você, que não vai dar certo, que não vai fluir, mas você diz: não, Deus, mas eu queria tanto, mas a sua oração não era seja feita a tua vontade. Aí quando Deus vai fazer a vontade dele, você diz: não, Deus, eu quero para mim. A vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Então, entender a vontade de Deus é difícil. Entender que isso que está acontecendo está assim dentro da vontade de Deus é difícil para nós aceitar isso. Mas é necessário que nós entendamos que é da vontade de Deus e que nós temos que passar. Jesus sabia da dificuldade que ele ia ter de passar pelo momento do Calvário, pelo momento da cruz. Seria um momento complicado. Jesus sabia que ele ia ser cuspido, que ele ia ser esbofeteado, que iriam rasgar as suas vestes, que iriam colocar uma coroa de espinho, que iriam crucificar ele no madeiro, que ele ia ter que entregar a sua vida. Mas não era só entregar de qualquer maneira, teria que ser uma crucificação, Então, irmãos, aquilo ali foi para a paga de um pecado, derramamento de sangue. Por isso que foi necessário daquele jeito. Jesus sabia que ele iria sofrer, mas dentro dele a natureza de homem, que Cristo, nós temos que entender que ele veio como homem, padeceu como homem e ressuscitou como Todo-Poderoso. Nós temos que entender que ele passou por isso, mas dentro dele ele tinha esse medo que nós mesmos temos, de saber que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas tem uma dificuldade dentro de nós enorme, e Cristo também sentiu essa dificuldade. Então eu quero te dizer, talvez você esteja aí com medo do que está acontecendo, não só do que está acontecendo, mas de muitas coisas que acontecem na sua vida, Eu não quero falar só do tempo agora, real, que nós estamos vivendo, mas sobre englobar toda a sua vida, relacionamento, tudo, emprego, tantas outras coisas. Querido, tem coisa que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, e Deus às vezes vai fazendo com que você entenda que não é da vontade dele, mas você quer relutar e dizer: não, Pai, mas eu quero que seja, porque, Deus, me ajuda aí e tal. Deus às vezes diz para você: filho, eu não quero que você passe por isso, eu não quero que você passe por aquilo outro, mas você insiste em passar. E tem coisa que na verdade não tem como nós fugirmos, e nós queremos fugir. Tem coisa que é da vontade de Deus para nós. Eu não quero passar por isso. Não, estou passando por luta, estou passando por prova, vou abandonar casamento, vou abandonar relacionamento. Não, tá muito complicado, vamos largar, vamos abandonar. Por quê? Porque nós temos dificuldade de enfrentar adversidades. Nós queremos nos poupar das adversidades, dizer: não, se eu posso me livrar disso aqui, então fazer o seguinte: eu peço demissão do meu emprego, mas eu não vou aturar aquela mulher chata.
Mas às vezes a vontade de Deus é que você ature aquela mulher chata, que você fique lá até você conseguir ganhar aquela pessoa para Jesus, até você conseguir expandir dentro da empresa, até quem sabe você virar gerente da empresa, tantas outras coisas. Então tá cheio de gente que toma decisão precipitada e erra saindo do propósito de Deus. Às vezes, para mim entrar no propósito de Deus, eu vou ter que ir contra a minha vontade, contra o meu querer e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, é que nós entendamos que ainda que seja complicado, difícil, nós devemos aceitar. Então vamos lá, melhor dizendo, ainda que nós não entendamos qual seja a vontade de Deus, nós venhamos aceitá-la. Ainda que nós não entendamos. Pai, eu não entendo, mas eu vou aceitar. Eu não sei porque eu tenho que passar por isso, mas eu aceito. Eu vou aceitar, Senhor. É da tua vontade? A palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero acreditar que algo bom, algo perfeito e algo agradável vai acontecer na minha vida. Então, meu querido, não fuja das lutas, não fuja das provas, não saia por aí desistindo de projeto, desistindo de sonho, desistindo de emprego, de relacionamento, desistindo de coisas só porque está difícil. Foque aqui, em Deus, porque tudo vai dar certo. Entenda isso, Deus tem um propósito nessa situação que você está passando. Deus tem um propósito nessa situação que nós estamos passando hoje. Entenda que lá na frente nós vamos entender o que está acontecendo. Foi o que ele disse para Pedro. Pedro falou, não, pai, meus pés o Senhor não lava. Ele olhou para ele e falou, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então não só os pés, como também o corpo, Pedro. Exagera não, tá? É igual tem gente passando álcool no corpo inteiro. Aí, Aí ele vem e fala, não exagera não, Pedro, é só os pés. O corpo não precisa não, Então, e ele lava os pés de Pedro falando, aquilo que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai saber o porquê que eu estou fazendo isso. Então tem coisas acontecendo na sua vida hoje que você não está entendendo. E é Deus te dizendo, hoje você não entende, mas lá na frente você vai compreender. Hoje está difícil, está complicado, mas isso está te moldando, te fortalecendo para o projeto que Deus tem para você lá na frente. O que Jesus passou era um processo, era algo que ele deveria passar, ele tinha que ter o derramamento de sangue, ele tinha que passar pelo Gólgota, ele tinha que sofrer aquilo, porque era o sacrifício necessário para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, livres daquilo que nos aprisionava. Amém? Hoje nós somos livres por causa do sacrifício de Cristo. Então, naquele momento, Cristo como homem disse, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se Deus passasse aquele cálice de Cristo, hoje nós iríamos pagar pelos nossos pecados. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, nós temos direito de entrar no céu e ser co-herdeiros juntamente com Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero acreditar aqui que esta palavra tenha falado com você, que você permaneça em oração, permaneça lendo a Bíblia e não se esqueça, isso que você está passando é só um propósito, vai passar.